Amém? Aqui intitula as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos? Santo Deus e amado Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, Senhor. E somente a Ti, ó Deus, entregamos o nosso louvor e a nossa adoração. Porque somente em Ti confiamos, Pai. Porque Tu és o Deus único e verdadeiro nas nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, toma a direção dessa aula, porque é para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Aquebranta cada coração, Senhor Deus, prepara as nossas mentes, nossos corações, para o recebimento da Tua palavra, Senhor. Que seja um momento agradável, que seja um momento, ó Pai, de crescimento, que seja um momento, ó Pai, de compartilhamento, ó Pai, da Tua palavra no meio do Teu povo. No nome santo de Jesus é que oro e agradeço. Amém e amém. Amém? Queridos, desde a última aula, né? Nós vimos nessa aula anterior as diferenças entre os mandamentos. Esses 2 mandamentos, né? Amar ao próximo como a si mesmo e amai-vos uns aos outros como Ele, o Senhor Jesus, o próprio Jesus nos amou. Vimos sobre a importância de darmos o nosso melhor, né? Para que tenhamos a plenitude da comunhão. Nós vimos que temos que fazer o nosso melhor, né? Não serve de qualquer forma, porque o exemplo é Cristo, então nós temos que entregar o nosso máximo, o nosso melhor. Independente das circunstâncias, devemos fazer a nossa parte, amando e perdoando mutuamente. Como nós dizemos, né? Falamos na outra aula, que era sobre nós, cada um de nós, fazemos a nossa parte, né? Amando, perdoando, entregando o nosso melhor para esse contexto, né? Para alcançarmos essa plenitude da comunhão. Porque como igreja, né? Verbo de amor, como mencionamos na outra aula, queremos que aqueles que estão aqui hoje estejam cada vez mais motivados a permanecer em comunhão. Amém? E aqueles que chegarem, né, que se chegarem no nosso meio, que eles se encantem, que eles sejam impactados com este amor, né? E queiram permanecer congregando conosco. Amém? Que eles possam vir e perceber, né, essa comunhão que vivemos, para que sejam impactados e queiram conviver conosco em comunhão também nesta igreja. Então, que estejamos, né, todos sempre empenhados a manter essa comunhão. E aí, agora chegamos na continuidade da nossa aula. No próximo, Igreja Verbo de Amor. Aqui, João, isso, chegamos. João 3,35, já vamos para o próximo versículo, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns pelos outros. Queridos, aí já nesse versículo nós temos uma identificação, né? Um reconhecimento, uma característica daqueles que são discípulos do Senhor, amando e perdoando mutuamente, vivendo em bando, unidos sempre. Eu coloquei até um vivendo em bando aqui, porque somos taxados, né? Até pelos de fora. Às vezes estamos reunidos em grupo, né? Na porta da igreja, em algum local, comendo alguma coisa, dentro da igreja, orando nos montes, sempre em grupo, sempre juntos, sempre unidos, né? Então, às vezes o pessoal taxa um bando de crente, mas somos realmente um bando de crente. Um bando de crente, servos do Deus vivo, que prezam por essa comunhão, que prezam por estarmos juntos, unidos, né, amando uns aos outros. Amém? Eu me recordo que há um tempo atrás, né, não muito, saímos, lembra lá do Roxo Verde? Às vezes ficava na porta lá da igreja, batendo papo durante um bom tempo, para depois decidir para onde que ia, comer alguma coisa, né? E sair aquele tanto de jovem, de adolescente. Às vezes, quando não dava tempo, ia até na porta, ali mesmo tinha um cachorro-quente ali do Carioca, que eu lembro, né? Que a gente comia lá na porta. Tinha os eventos, queridos, da Expo Montes, né? Então, tinha o dia do gospel. Hã? As pizzas do gospel. Aí, tá vendo? Tinha as pizzas gospel, a gente lava a pizzaria. E eu lembro que para ir para esse show, nós reuníamos na porta da igreja ali, né? Todo mundo íamos a pé, aqueles lá da igreja, e vinham para cá, para Expo Montes. Esperava acabar o show, voltava todo mundo, entregando cada um nas suas casas, né? Tudo no pé dois, tudo a pé, né? E era uma bênção, queridos. Isso sempre nos caracterizou, né? Um bando de crente andando aí, batendo papo e vivendo em comunhão. Levava um por um, entregando nas casas, né? Entregava todo mundo. Então, queridos, nós não temos uma tarja de crente, uma carteirinha de crente, e nem um uniforme de crente. Mas temos sim o zelo em nos vestir e nos comportar de uma forma que agrada a Deus, né? Mas então, como somos identificados, reconhecidos, caracterizados como os discípulos e servos do Senhor? Como? Nisto conhecerão todos, em algumas versões, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se temos amor, queridos, somos reconhecidos. E para ter amor uns pelos outros, nós precisamos andar em comunhão. Como que você não ama? Como que você ama alguém que você não convive? Você não anda junto? Então, é necessária essa comunhão, essa unidade, para provarmos a todos que somos servos, discípulos do Senhor, como está dizendo nesse versículo. Vivendo um ciclo de convivência e vínculo, aumentando cada vez mais essa convivência e este vínculo. Quem ama quer sempre estar próximo, né? Como eu disse, junto, viver em unidade. E esse viver em unidade deve ser nosso objetivo, pois somos classificados como servos do Senhor. Queridos, esse vivendo um ciclo de convivência e vínculo, é a convivência que gera o vínculo. Não tem como você criar vínculo com alguém se você não convive com ele. Então você tem que investir, nós temos que investir o nosso tempo em conviver com o nosso irmão, para que possamos gerar vínculo com ele. Nos cultos, essa casa é chamada casa de oração, casa de louvor. Nós nos achegamos aqui para adorarmos o nome do Senhor. Mas quando o culto termina, nós sempre temos um tempo para batermos um papo ali com alguém. Sempre quando, nas semanas, tem os cultos da semana, que também temos sempre um tempo para estarmos em contato uns com os outros em um momento de comunhão. E, além disso, ainda temos eventos de comunhão mesmo da igreja.
Então nós devemos investir nosso tempo em comunhão. Devemos querer participar, devemos querer investir nosso tempo para ficar um pouco mais, para conversar com alguém, para conhecer alguém. Porque senão você nunca vai saber sobre a vida daquela pessoa, sobre o que aquela pessoa pensa. E isso que nos caracteriza, queridos. Não tem como nós falamos na última aula, quando você chega na igreja, às vezes vem um casal diferente, aí, uma pessoa diferente, e ela sai e fala, nossa, a igreja quase toda veio me cumprimentar, olha o impacto disso. E quando nós comentamos também, um ou outro vem me cumprimentar, ou quase ninguém vem me cumprimentar, olha o impacto disso. Então, dessa mesma forma, queridos, nós temos que ter essa necessidade de viver em comunhão. Amém, pastora? Bom dia, irmãos. Paz. Falando sobre esse bando de crente, esse vínculo da paz, né? O amor de Cristo em nós e essa unidade de amor que nós vivemos. Essa semana eu estava falando com uma pessoa e ela nos visitou um tempo aí. E aí ela disse assim para mim, a primeira vez que eu entrei naquela igreja, eu já percebi a igreja totalmente diferente de todas as outras igrejas que eu já passei. Quando eu saí da igreja, eu tinha certeza que era lá que eu queria ficar. Aí eu, que bênção. Aí eu falei assim, o que mais te impactou? O cuidado das pessoas, né? O carinho das pessoas, a maneira com que as pessoas me tratou. A outra igreja onde eu estava, onde eu frequentei desde criança, nunca me deu a atenção que eu precisava. Não que eu estivesse ali para buscar atenção, mas eu fui impactada na hora que eu entrei pela primeira vez e quando eu saí. Quando eu saí, eu falei, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu vou ficar. Então, assim, aquilo foi tão forte para mim naquela semana, e eu estava tão precisando ouvir alguma coisa, não que, né, tipo assim, mas às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas que não dá aquele up, aquele impulso. E foi tão bom falar com essa pessoa, sabe? De saber que a gente está cuidando, que a gente está fazendo, né? Embora a gente vê pessoas dizendo que a gente não está fazendo nada, mas enfim, né? A gente vai enfrentar isso. E ela falou com essas palavras, e não foi assim para me agradar, porque ela não tinha nenhuma razão para me agradar. Ela simplesmente me procurou e a gente sentou e a gente conversou e ela falou exatamente com essas palavras. Então, foi muito importante. E isso me deu até motivação para a gente continuar, para a gente reforçar, né? E pensando em você falando, aí agora, a respeito da gente andar junto, da gente ter essa característica, né, de amor, que nós possamos realmente refletir sobre isso, né? E fazer e ter essa comunhão, esse amor uns pelos outros, esse cuidado. Andar juntos, nem sempre a gente vai concordar um com o outro, mas nós temos Cristo que nos une, né? Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E o corpo, às vezes, ele é diferente um do outro, mas a gente tem que continuar junto. Se tem uma programação, não vou porque não quero ir, tarará. Mas é importante que a gente se esforce e vá. É importante que a gente pare um pouquinho para olhar para o outro, para conversar com o outro, para amar o outro, porque a gente não sabe exatamente qual o contexto que aquela pessoa viveu durante a semana. A gente não sabe qual o contexto que aquela pessoa chegou ali, né? Apesar de muitas vezes a pessoa estar na igreja há muito tempo e tal, mas todos nós passamos por processos diariamente e é importante a gente amar as pessoas, né? Ontem Ellen falou aqui, me marcou bastante, coloca a sua dor no bolso e vai cuidar da dor do outro. E é isso que nós, como cristãos, temos que fazer todos os dias, porque nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos Jesus. E a maneira de aplicar essa palavra, muitas vezes, eu não estou dizendo que nós devemos ignorar, e nem ela também disse que a gente deve ignorar a nossa dor. Todos nós precisamos de tratamento. Mas se eu colocar a minha dor no bolso e for cuidar da dor do outro, e o outro fizer isso com a dor dele, ele vai cuidar de mim. E assim nós seremos uma família unida, assim nós cuidaremos uns dos outros, e isso vai gerar muitos frutos para o reino dos céus. Então eu penso que amar, cuidar, zelar, proteger, deve continuar sendo uma característica dessa igreja. E do que depender de nós aqui, eu creio que vai continuar assim. Amém. Glória a Deus. Pastor Geraldo? Pois é. Bom dia. Que nós precisamos entender a excelência do amor fraternal, de um amor um para com o outro.
E a unidade é que nos fortalece. O Salmo 133 diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Viver em união, querido, sabemos que todos nós temos defeito. Eu tenho os meus, Tiago tem os dele, cada um tem os seus, mas o que nos une é a unidade, é o Espírito Santo que dessa liga. Mesmo que nós estamos passando momentos difíceis, mas nós temos que exercer o amor, porque a palavra de Deus diz que no Salmo 103, onde há unidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Unidade que significa ter a mesma visão, ter os mesmos pensamentos, o mesmo amor, o mesmo cuidado, porque a palavra de Deus diz que uma casa dividida, ela não subsiste. O que é viver em unidade? Sabe que nós somos diferentes, que nós temos pensamentos diferentes, gostamos de comida diferente, gostamos do time diferente, mas o que nos une é o cuidado de um para com o outro. O irmão chega e fala: irmão, eu estou com essa dificuldade. Às vezes o irmão fala: problema seu. Não, você tem a vez que dá o ouvido. O irmão precisa ouvir, Deus vai te usar para você ter uma palavra de conforto, de carinho, de orientação, né? É para isso que nós somos uma igreja, querido. E está sendo reconhecida como uma igreja diferente, onde exerce o amor. O amor ele é exercido por cada um que está aqui. Ninguém é alheio ao corpo da igreja. Todos pertencem ao corpo e todos são importantes e todos têm o dever de cuidar um do outro. Amém. Mais alguém, Eli? Não? Amém. Aqui, queridos, diz que... Tem? Eli, não? Nisto conhecerão todos, em algumas versões, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor pelos outros. Queridos, todos são todos. Ali tínhamos o grupo de discípulos, né? Como corpo. E hoje, nós temos vários grupos que funcionam como corpo de Cristo, né? Várias denominações, várias igrejas. Então, tanto os de fora, como nós mesmos, como servos de Deus, identificamos aqueles que são discípulos por essa comunhão e a necessidade de viver em comunhão. Queridos, isso impacta. Isso impacta. Se você entrar em um local e eu acho que quanto maior for a igreja, eu acho que maior o impacto, né? Porque você entra ali, né, cultua a Deus, vai embora e às vezes ninguém olha para você. Ninguém te cumprimenta. Você entra e sai da mesma forma. E você... Gente, como assim? Né? Como assim? Então, nós também, quando vamos em outras igrejas, né, visitamos outras igrejas, nós percebemos isso. Nós percebemos onde há a necessidade dessa comunhão. A necessidade de viver em grupo, né, em bando. Você percebe no final do culto, sempre um grupinho ali, batendo papo, né, conversando. Né, alguns não deixam nem ser embora, que conversa bastante. Né? Eu sou um deles, viu? E tem que brigar, vamos embora, gente. Mas é isso que nos caracteriza. Isso é bom, isso é impactante. Amém? Vamos para o próximo slide. Queridos, o amor deve ser fraterno, sem mentiras, porque deve ser como o amor do Senhor, né? Que é o exemplo. O exemplo a ser seguido. Aí, mais uma vez, eu coloquei, né? O bando de crente, característica daqueles que se amam mutuamente e andam sempre juntos. São um bando de crente mesmo. Não tem conversa fiada. Somos caracterizados, identificados não por conhecimento, sabedoria, frequência nos cultos, e sim por andarmos em unidade e em amor. Queridos, como o pastor Geraldo ali comentou, eu vou só classificar a nossa espécie aqui rapidão, Diego, que você já fala. Que não é que temos os mesmos gostos, né, mas nós entramos em um consenso para que possamos viver em comunhão, né? Você imagina aí a National Geographic classificando a espécie crente.
espécie, crente. Pensa num povo que come. Não come? Gosta de comer. Um povo que come. E para conversar? Vixe, além de comer bastante, gosta de conversar bastante. E outros, do tanto que conversa, come. Não é verdade? Mas são amorosos, são longânimos, são compassivos, são benignos, são misericordiosos, se preocupam com o bem-estar do outro. E uma característica mais impactante: vive em bando. E é sobre isso, queridos. Somos essa espécie que vive em bando. Nós não fomos criados para viver isolados. E se vivemos com grupos diferentes desta comunhão, nós podemos absorver características também diferentes, que não nos agregam, que não nos farão crescer. Pelo contrário. Então, nós temos que andar uns com os outros. Nós temos que conviver uns com os outros. Nós temos que verdadeiramente viver em bando, né, Diego? Só para nos posicionar em uma vertente de olhar assim, porque muitas vezes a gente cai na besteira de olhar sempre com um olhar mais vitimista. As pessoas não olham para mim, as pessoas não... Aí eu queria que você focasse diferente agora. Que é o desejo de Jesus para a igreja. Então a gente fala que ama Jesus, mas lá na oração sacerdotal, uma das coisas que ele pede para o Pai é que ele seja um. Então, ou seja, se você ama Jesus de verdade, a gente tem que caminhar, né? Fazer um esforço pela comunhão. Desenvolver isso. E outra coisa que nós temos que nos tornar responsáveis pela comunhão. Entendeu? Ou seja, mesmo que alguém esqueceu do seu aniversário ou não foi gentil com você de alguma forma, você não tira a responsabilidade. Porque aí vai para a divisão entre crentes maduros, ou seja, quanto mais maduro você se torna, mais responsabilidades o Pai te dá. Ou seja, ficar reivindicando direitos é uma posição de imaturidade da fé. As pessoas não foram na minha casa. Ah, pastor esqueceu de mim. São 100 pessoas, gente. Não tem como. Tá? Então, a gente tem que tomar uma posição de maturidade onde eu promoverei a comunhão. Entendeu? Independente se a gente esqueceu do aniversário da irmã Auri, ela mesma assim se sente amada por Jesus e se sente responsável pelo reino de Deus, por promover a comunhão. Então, a gente tem que amadurecer. Entendeu? Porque isso é uma característica de uma igreja que cresce, uma característica que o reino progride. Porque se for um monte de criança na fé, aquilo dá muito trabalho, gasta muita energia, ele não desenvolve, não vai para frente. Então, a gente precisa que as crianças cheguem da fé, ou seja, os novos convertidos, eles vão precisar desse apoio, entendeu? Eles podem reivindicar. Você não. Você tem 20, 30 anos de crente. Deveria já ser um crente maduro. Alguém que é responsável e não aquele que fica cobrando. Entendeu? Então, a gente precisa olhar a comunhão dos crentes maduros. A comunhão para os crentes maduros é uma responsabilidade de alguém que ama Jesus e que entende que foi ele pediu para o Pai isso, gente. Isso que João vai revelar no 17, eu acredito, a oração sacerdotal de Jesus. Ele ouvindo Jesus, Pai, me dá isso. Ele está pedindo para Deus o desejo do coração dele. E muitas vezes a gente fica no mimimi. Então, toma cuidado, eu queria dar essa perspectiva, que é maravilhosa a comunhão, é necessária a comunhão, mas a comunhão, ela precisa de responsáveis por ela. Quem vai fazer? Quem vai promover essa comunhão? É você. Crente maduro. Amém? Amém. Mais alguém? Não, é exatamente isso. Parte de nós, né? Parte de cada um de nós. A responsabilidade de buscarmos, né, essa comunhão. Assim devemos andar, criando vínculo,
com a convivência, como nós comentamos, né? Juntos e misturados. Você não ama ninguém que você não convive com ela. Verdade. Então, se você diz que ama seu irmão, querido, você tem que investir para conviver com ele. Devemos investir nosso tempo em comunhão, pois é com a convivência que se gera o vínculo. Nossa identidade de discípulo é clara se vivemos em unidade, em amor, em comunhão. Amém? Alisson. Uma coisa muito importante também que a gente tem que lembrar que tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente não pode, de forma alguma, esperar nada em troca. Então, eu conheço pessoas que trabalharam na igreja e não se sentiram recompensados como elas gostariam que fossem recompensados. Mas elas têm que lembrar o seguinte: o patrão não é Lindy, não é pastor Geraldo, não é eu, o patrão é Deus. Então tem gente que fala assim, eu conheço gente de 20 anos de crente, lembra de uma época que ele trabalhou muito, e ele vira e falou, aquele povo só explorou de mim, e tem amargura no coração. Então, tudo que a gente for fazer, gente, eu até brinco aqui, cadê irmão Braddock? Às vezes você emprestar algum dinheiro e alguém não te pagou, perdoa. Vai morrer por causa de dinheiro, por causa de algum valor? A própria Bíblia fala isso, né? Da mesma forma que você perdoa, Deus também vai te perdoar. E a gente tem que saber avaliar essas coisas, porque tem gente que sempre faz alguma coisa e querendo algo em troca. Isso chama-se lisonja, isso é um pecado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, e tudo a gente que fizer, aquilo que a gente for fazer, tem que ser com gratidão no coração e não esperar nada em troca. Nunca espere nada em troca, porque o Deus que te vê fazendo as coisas de bom grado saberá com certeza te retribuir. Amém. Mais alguém? Então vamos passar essa parte de comunhão e vamos analisar agora já a partir do versículo 36. João 13, 36 ao 37. Que aí já vai vir essa indicativa de Cristo, né? Quando Jesus ele diz que Pedro negaria, né? Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Como nós vimos, né, não na aula anterior, mas umas 2 aulas atrás, que esse querer seguir a Cristo ainda não era o tempo, né? Ainda não era o momento, para tudo ao seu tempo determinado. E aquele tempo ali, era o tempo deles iniciarem o ministério deles, né? Eles continuarem seguindo o ministério deles. O que mostra, né, o tempo todo, que eles não haviam entendido que aquele era o momento da morte do mestre. Que não podiam segui-lo naquele momento. Então, por isso eles insistiam, né? O próprio Pedro aqui. Mas eu vou. Eles não estavam cientes daquilo que estava realmente acontecendo, né? Que aquele era o momento realmente para seguir a Cristo, eles teriam que também passar pela morte. E não era o momento deles passarem pela morte. Ainda assim, por sua impulsividade, né? E sempre buscando estar a um passo à frente, talvez por sua coragem, Pedro disse que daria a própria vida, se fosse preciso, para seguir a Cristo. Queridos, nós analisamos muito essa característica de Pedro, né? Essa impulsividade, nós já vemos em vários outros episódios, né? Ali. Mas Pedro era um homem de fé, um homem de coragem, um apóstolo, assim, que peitava qualquer situação, né? Nós vemos isso quando é ele que anda sobre as águas, né? Quando Jesus chama ele no barco. Nós vemos
a necessidade de querer agradar mais a Deus, né? Quando Jesus ali no lava-pés, que ele fala que não precisava, mas e Jesus falou que se ele não lavasse, não teria parte com ele. Ele fala, então lava a cabeça. Lava. Ele pede. Ele tinha essa impulsividade, né? Então, assim, por isso que ele insiste ali, né, em querer seguir a Cristo. Mas não era o momento. Porque exatamente o contrário era o que ele iria fazer. A lei estava apontando justamente ao contrário. Porque, assim, pelo fato dele, como eu disse, né? Podemos até passar para o próximo slide. Pedro avisado que negaria Jesus. O próprio Cristo disse que ele faria o contrário. Nós vimos que não era o tempo, não era o momento. O tempo era deles continuarem, seguirem o ministério e de presenciarem, como também, eu lembro que, acho que o Diego falou que Jesus teria que fazer primeiro. Eles teriam que ver esse exemplo. Então, essa insistência de Pedro o levaria justamente ao contrário, as três negativas, né? Pedro negou, porque foi colocado o risco de vida, né? Ele temeu ali, lá na frente. Quando chega essa negação, né? Nós não lemos aqui o... Pode passar mais um, por favor? Aí. No entanto, o próprio Cristo disse que ele faria o contrário. O versículo 38 já diz, verdade, verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Provando, cada vez mais, né, que Pedro ainda não estava pronto a entregar sua vida como prova de amor a Deus. Então, queridos, Pedro negou porque ele foi, em meio a toda aquela confusão, tudo que estava acontecendo naquele momento, ele ficou um pouco desorientado. Né? Então, por sua impulsividade, ali quando ele é questionado, né, se conhecia Cristo, e ele vem a negar, nós não temos aí um motivo específico para determinar o fato de, o porquê dessas negativas. Nós só temos essa impulsividade de Pedro. E a humanidade dele, né, queridos? Nós somos falhos, nós somos humanos. E ali naquele momento ele temeu. Ele temeu ali por toda aquela situação que estava acontecendo com o mestre dele. Né? Ele foi impactado por aquela situação em torno dele. Mas, assim, quando nós trazemos para o nosso dia a dia, pode passar para o próximo slide, por favor. Quando nós trazemos para o nosso dia a dia, queridos, temos negado a Cristo por muito menos. Pedro ali foi uma situação muito atípica e muito impactante, que ele corria também o risco de vida, né? O risco de morte. Mas e hoje? Como nós negamos a Cristo, queridos? Hoje, assim, graças a Deus, nós vivemos em um país que não há uma perseguição religiosa. Nós não somos impostos, né, a ter que dizer se aceitamos ou não a Cristo, né? Não somos obrigados a negar a nossa fé em prol da nossa vida. Ainda não chegamos nesse momento, né? E espero que sejamos arrebatados antes de chegarmos a esse momento, né? Que fique lá para a grande tribulação. No nosso país nós não temos isso. Mas mesmo assim, por muito menos, temos negado o Senhor. Quando nós negamos, quando somos crentes camaleões, nos adaptando ao meio e deixando de ser sal e luz. Dos mesmos autores de crente lixa, crente esmeril, né? Que nós já vimos na outra aula. Agora no crente camaleão. Gente, o crente camaleão, queridos, ele se adapta ao meio. Ele como um camaleão mesmo. Então, assim, ele nega a Cristo sendo como uma pessoa do mundo, muitas vezes. Você não identifica ele como um crente ali, dependendo de onde ele está. Você está ali num grupo de amigos, aí você tem as piadinhas de cunho sexual, e ali a pessoa está rindo, e o pior, às vezes conta até a própria piada.
Ali na hora das danças, das músicas, também entra no grupo ali, vai dançar, e tem os passinhos, e músicas que infelizmente fazem apologia ao uso de drogas e promiscuidade. Infelizmente, temos muitos que estão se comportando dessa forma. Hoje, e nós negamos a Cristo, queridos. Então, tome cuidado. Tome cuidado com suas atitudes, chegando até a escandalizar o nome do Senhor. Então, tome cuidado com suas atitudes, aonde você estiver, no meio que você estiver inserido. Alguém? Pode concluir. Não, eu já ia passar para o próximo tópico. Ah, tá. Só voltando um pouquinho, né, aqui nesse slide anterior, quando você fala sobre que Pedro é avisado que ele vai negar Jesus, e ele até insiste, né, dizendo que não, que ele vai seguir Jesus até... Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, que facilita para eu visualizar. Aqui. Não, aqui. Cadê? Quando ele disse que você vai me negar, para onde eu vou você não pode ir agora, mais tarde, porém, me seguirá, e Pedro continuou insistindo, né, que ele iria, que ele podia seguir Jesus, e a gente vê várias vezes, né, Pedro se posicionando como essa pessoa impetuosa. Eu vou, eu faço, eu consigo, eu posso. E muitas vezes nós somos assim, né? Não, eu vou fazer, pode deixar que por minha conta, que eu vou dar conta. Né? Eu sou o cara, eu posso e tal. Isso mostra um pouco de imaturidade. A gente vê Jesus se revelando como Filho de Deus, né? Falando das coisas do alto, e Pedro pensando nas coisas da terra, né? Jesus mostrando, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, porque ainda não é o tempo. Porque é necessário que vocês fiquem aqui, que vocês permaneçam aqui, porque vocês precisam ficar aqui, né? Mas eu vou, né? Nós vimos a onisciência de Jesus, mostrando naquele momento, como você mencionou em algumas aulas, né, da Trindade de Deus mesmo, ele ali mostrando para os discípulos, e era para Pedro já saber, porque havia várias profecias a respeito de Jesus. Eles andaram com Jesus por todo aquele tempo. E naquele último, já chegando às últimas horas, já pouco tempo antes do acontecimento, Pedro ainda estava com uma decisão dessa, não, por que eu não posso ir agora? Tipo, parecendo menino, mas uma criança que você fala assim, você não pode ir comigo, não, mas eu quero ir, por que eu não posso ir? Né? Então, mostra uma imaturidade. E como o Diego mencionou, como cristãos, nós precisamos ser maduros. Às vezes a gente tem lá 30, 40, 50 anos de crente, mas somos meninos. E precisamos amadurecer na fé. Precisamos amadurecer, precisamos tirar de dentro de nós as coisas que não agradam a Deus e pensar, onde que eu preciso melhorar? Né? Fazer sempre essa pergunta. Porque Pedro estava ali, Jesus estava revelando. É para você, era para ele saber. Era para ele ter entendimento, mas ele estava assim, eu vou, igual os meninos berrando, eu vou. Né? Então, nós precisamos pensar, fazer uma reflexão, uma autoanálise dentro de nós. Nós estamos aqui, né, desde sempre, mas como que nós estamos agindo? Como que está as nossas atitudes quando nós recebemos, né, uma fala? E como que nós portamos quando nós lemos a Bíblia? Nós somos aprendizes ou nós dizemos, não preciso nem ir para a escola bíblica porque eu já sei tudo? Uma certa vez uma pessoa falou comigo, eu não vou para a escola bíblica não, pois tudo que fala lá eu já sei. Eu quase cansei. Como é isso? Entendeu? Se Deus se revela para nós cada dia, os discípulos estavam seguindo com Jesus desde que foram chamados. Estava ali seguindo, vendo tudo acontecer e ainda continuava pensando nas coisas dessa terra. Nós temos que pensar nas coisas do alto. Não era o tempo dele ir, e ele precisava amadurecer, ele precisava, né, ser revestido do Espírito Santo, que foi depois dele ser revestido com o Espírito Santo que ele realmente começou a ver as coisas, e até mesmo o ministério dele se deslanchou. Depois que Jesus foi crucificado, depois que o Espírito Santo veio, que derramou sobre eles, e aí sim ele foi com maturidade pregar a palavra de Deus, disposto a morrer. Quando ele fala também, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Né? Não é que o galo ia cantar 3 vezes, mas que ele iria dizer, ele iria, não conheço. Queridos, se nós não vigiarmos, nós somos assim, como Pedro. Eu faço, eu morro por Jesus. Mas
na hora do aperto, a gente, dá um jeito de sair fora. Pode ir, Tiago. Carol. Paz, irmãos. Tiago estava falando aí como que a gente nega Jesus hoje, né? Falou primeiro aí, Pedro com certeza negou pela imaturidade, mas principalmente pelo medo da morte iminente, porque eles estavam sendo perseguidos. Ele viu que Jesus já ia para a morte e ele teve medo de morrer, gente. Aqui para nós parece distante da nossa realidade, porque como já foi dito, nós estamos num país livre, mas para muitos cristãos hoje isso é uma coisa normal, né? Países onde o evangelho é fechado, o Oriente Médio, a Índia está tendo muita perseguição, a Ásia em geral, né? Então as pessoas têm sofrido. A gente acha um pouco fora da realidade, porque a gente pode aqui professar a nossa fé. Mas Pedro negou por medo. E muitos cristãos que estão em sofrimento, a oração que eles pedem, que a gente tem notícia, é que eles, se eles forem pegos, que eles resistam até o fim sem negar Cristo. Porque é muito difícil. Você imagina, pastor Alquim já me contou algumas histórias, e eu também já ouvi muitas, sobre não somente a tortura física da pessoa, mas pegar uma criança, um filho, alguém que você, vou matar seu filho, vou torturar seu filho, se você não negar Cristo. Então, amor a Cristo, eles pedem muito para que eles sejam fortes para suportar, porque imagine só que situação, se pega seu filho e fala que vai fazer uma tortura com ele se você não negar Jesus. Só o Espírito Santo nos dá essa graça. Porque é fora da nossa humanidade. Então, só o Senhor é capaz de trabalhar isso em nós, né? E outra coisa que você estava falando aí, como que a gente nega a Cristo? No nosso dia a dia, a gente nega Ele por muito menos. Pedro negou por medo, mas a gente não separa um tempo de oração, de leitura da palavra. Outro dia eu vi uma palestra, um pastor falando que, você fala que não tem tempo para ler a Bíblia, mas você já assistiu tal série toda. A série tem tantos capítulos e tantas horas, daria para você ter lido a Bíblia não sei quantas vezes. Você assistiu isso. Então, assim, esfregando na cara dos crentes que a falta não é tempo, é prioridade. É priorizar o que é de Deus. E aí, essa semana, o Espírito Santo me incomodou muito. Eu ouvi uma pregação e Deus já vinha me chamando para isso. Às vezes, o Senhor quer de nós, quer que você se levante para orar de madrugada, quer que você separe um tempo exclusivo para Ele. E, às vezes, esse levantar de madrugada é difícil. Quem trabalha de manhã, quem tem outras atividades, que precisa levantar cedo. E aí, eu escutando aquela pregação, o Senhor me incomodou tanto que na pregação falava assim, meu filho, você está achando que você vai levantar alegre? Meu filho, é com raiva mesmo, é na força do ódio. Levanta, sai escorregando da cama, levanta. Porque se você esperar ter vontade, hoje eu descansei muito, eu vou orar o dia todo. Não vai ter esse dia, irmãos. A gente vive num mundo, a gente não foi glorificado ainda. Então, é remando contra a maré mesmo. É contra a própria carne, é contra a própria vontade, é com sono. É com sono. O seu corpo pode ser que você se adapte a isso com o passar dos anos, mas o natural é que o seu corpo queira dormir, que você queira ficar deitado, que você queira descansar. O natural é isso. O que passar disso é milagre. Então, não fique esperando um milagre, não. Reaja. A gente não pode ficar negando a crise dessa forma. Ele nos chama a muitas coisas, né? Cada um aqui sabe o que o Senhor tem chamado. E a gente precisa dar ouvidos ao Senhor e não negá-lo nessas mínimas coisas, porque se chegar esse dia aí que a gente vai ser colocado uma arma na nossa cabeça, como é que a gente vai fazer? Se a gente não foi capaz de separar um tempo para orar, se o meu sono e o meu cansaço e a minha vontade de ficar deitado na cama falava muito mais alto. Então a gente tem que começar a pensar sobre coisas que para nós hoje são coisas mínimas, e que a gente muitas vezes não faz nem o mínimo. Como é que você está querendo ir pregar lá na África se você nem ora na sua casa? Você nunca falou nem para o seu vizinho de Jesus. Então, vamos ser conscientes e começar a fazer pelo menos o mínimo. Pela minha vida espiritual primeiro, buscar o Senhor, ter comunhão com Cristo, para depois eu achar que eu vou fazer e acontecer, porque eu não estou fazendo nem na minha casa. A gente precisa acordar para essa realidade, parar de negar a Cristo nas mínimas coisas, porque pode chegar esse dia aí, como é que eu vou estar? Verdade. Mais alguém? Pastor Geraldo, eu olhei aqui. Glória a Deus. Porque nós falamos de amor, de ser sal e olhar
a nossa vida como crente. Nós temos que olhar o amor que foi dedicado a nós, o sacrifício de Jesus. Eu estava lendo um folheto missionário dizendo que um pastor, que ele estava saindo para fazer uma evangelização e no caminho ele foi preso, ele e o filho dele. E aí ele amarrou ele numa árvore, o pastor numa árvore, pegou o menino e começou a bater no menino. Na frente dele, batendo no menino, e o menino pedindo socorro, papai me ajude, meu pai me ajude. E ele amarrado ali sem poder fazer nada. Né? Até que a voz do menino foi silenciada, ou seja, o menino morreu. Dizer que aquilo foi tão profundo, ele dando o testemunho, foi tão profundo, só assim ele pôde entender quão grande amor Deus entregou seu filho por nós. E muitas vezes nós não olhamos, não valorizamos isso. Nós começamos a viver a nossa vidinha, do nosso dia a dia, do nosso cuidado, cuidando da família, trabalhando, pagando as nossas contas. Isso é normal, querido. É o nosso dever. Mas o que nos impulsiona, que nos dá altivez, é quando nós vivenciamos e temos o amor de Cristo em nosso coração. Nós cuidamos da família não é porque nós temos que fazer isso, mas porque o amor de Deus nos manda fazer isso. Nós trabalhamos porque a palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar. Nós temos que ser honestos porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser honestos. Nós temos que ter comunhão porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter comunhão. Se nós temos que amar um ao outro, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Porque o amor de Deus que está em nós é que nos impulsiona, nos direciona e muitas vezes nos constrange quão grande amor Ele nos amou. Acho que vai até assim, vai na mesma linha da ideia do pastor. Eu vi isso há pouco tempo e eu acho que é bem pertinente, que fala que nós só podemos dar a vida por Jesus depois que a gente vê Jesus dando a vida por nós. Então, talvez, é bem simbólico a relação de Pedro, né? Eu vou dar a vida por você, mas na hora vão ver, não consegue. Porque Jesus ainda não tinha morrido por ele. Então, depois que ele viu Jesus morrer por ele, entendeu o que significa o sacrifício de Jesus, aí sim, não só ele, mas todos aqueles entregaram a vida até as últimas consequências para Jesus, todos. E assim também nós, né? Como que a gente vai dar a vida por Jesus? É igual o pastor falou, aquele missionário, ele conseguiu perceber o amor de Deus, o que foi o sacrifício de Jesus por ele, e ele pôde entregar uma coisa até muito difícil, a vida do filho, e praticamente ele entregou, né, nesse exemplo que ele colocou, mas nós também. Como que a gente consegue entregar a nossa vida para Jesus? A partir do momento que a gente consegue realmente ver o Jesus crucificado, né? É a mensagem do Evangelho. Um Deus que veio por amor e morreu por você. Depois que você entende isso, o que vai ser tão difícil de entregar? Porque hoje a gente não entrega o nosso soninho de domingo. Hoje a gente não entrega, né, uma grana que eu vou perder se eu ter determinado comportamento. Hoje eu não entrego o meu tempo de lazer. Hoje eu não entrego tanta coisa que a gente não entrega hoje. E aí você vai falar de morrer. Não, entendeu? Não faz sentido. É porque, na verdade, as pessoas não enxergaram realmente o Cristo crucificado. O que significa isso? Porque, às vezes, quando a gente pede uma coisinha, a gente não. Quando Deus pede uma coisinha, a pessoa não entrega. Porque ela não entendeu, ela não viu o Cristo crucificado por ela ainda. Então, a gente só vai entregar a vida por Jesus depois que, de verdade, você entender que Jesus entregou a vida por você. Aí começa a ser plausível. Porque esse tipo de entrega é só por amor. Ninguém se entrega por causa de uma mentira. Mais alguém? Andréia? Só um pouquinho sobre esse tópico, quando somos crentes camaleões, nos adaptamos ao meio. Foi falado um pouquinho sobre crente de muitos anos de igreja, muitos anos de crente. E eu posso dizer que isso não quer dizer nada, em algumas vezes, né?
Porque não adianta ter muitos anos de crente, de igreja, se não tiver comunhão com Deus, se não tiver uma vida em santidade, uma vida no altar, uma vida de intimidade. Então, às vezes, a gente olha assim, nossa, nasceu na igreja, mas não teve. Né? Tem gente que converteu há pouco tempo e tem uma conexão muito maior com Deus do que pessoas que já estão há anos na igreja. E aí, quando também fala sobre esse outro tópico, né? Quando negamos a ajudar. E a pastora comentou aí sobre essa pessoa que diz que não precisa vir na EBD porque já sabe tudo que é falado aqui. Eu penso que essa pessoa deveria estar, sim, na escola bíblica, porque a gente não vem só para aprender, a gente vem também para compartilhar aquilo que a gente sabe, né? Porque, igual eu disse na última semana, no último domingo, tem pessoas que estão em níveis diferentes. Então, se você tem um conhecimento a mais do que seu irmão, e você retém esse conhecimento só para você, é um ato egoísta. E eu penso que Deus também vai cobrar, porque é papel nosso, é função nossa ganhar almas para Jesus. E ganhar almas para Jesus não é só quem está lá fora. Às vezes é o irmão que está dentro da igreja, que está ali do seu lado, que também está precisando de um conhecimento, de uma palavra. E você está ali, você sabe, você pode compartilhar e você guarda só para você. Então, eu acho que isso aí também é um ato de negligência da fé. Amém. Mais alguém? Então, como a irmã André já citou aqui, né, o tópico 2, quando negamos ajudar, suportar e abençoar uns aos outros. Queridos, nós temos esse mandamento, né? Nós acabamos de citar em várias aulas, devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Então, nós não podemos reter de ajudar alguém. Mesmo que seja um irmão se movendo para ajudar uma outra pessoa, e ele contando com a nossa ajuda, nós devemos nos mover para ajudar essa pessoa, porque esse é o mandamento, queridos. Negamos a Cristo também, por não estarmos preparados a sermos diferentes, acabando passando desapercebidos no meio que estamos inseridos. Esses daqui, diferente dos camaleões que eu citei primeiro, né, que chegam a escandalizar, esse aqui é aquele que vê a situação errada e fica neutro. Ele não dá um mau testemunho, ele não escandaliza, mas ele também não se posiciona. Não é sal, não tempera, não ilumina. Né? Ele deixa... pode colocar o crente agente secreto. Né? Podemos definir ele como crente agente secreto, porque ele fica neutro às situações. E o quarto ponto, no próximo slide, por favor. Principalmente negando perdão, que é algo que impacta diretamente em não sermos perdoados. Sem perdoar, não podemos ser perdoados. Exemplo para a petição: faça-se conforme o que eu faço. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha o exemplo de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Faça-se conforme o que eu faço. Queridos, nós não podemos negar perdão. Jesus, com toda aquela situação dele ali, a hora que ele é colocado na cruz, ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha o exemplo que nós temos a seguir. Então nós não podemos negar perdão, porque impacta diretamente em não sermos perdoados. Como assim? Se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. Olha o padrão que o Senhor colocou ali no mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele definiu esse padrão também em um outro momento. Por isso que eu falo que o Senhor, ele é o Senhor das palavras, né? Ele articula, né? Ele maneja muito bem as palavras e ele amarrou isso. Você quer ser perdoado, você tem que perdoar.
E isso a gente não precisa nem de referência, porque todo mundo sabe do texto. E nós vamos citar esse texto agora. Eu vou começar e vocês vão continuar comigo. Não precisa nem abrir Bíblia. Não precisa dar referência. Começa assim. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, seja feita assim na terra. O pão nosso, dá-nos hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Parou aí. Exemplo de petição. Faça-se conforme o que eu faço. Em outras palavras, o que você está dizendo para Cristo, para Deus? Senhor, fulano, beltrano, ciclano, que me fizeram tanto mal, eu perdoei. Eu tenho perdoado. Então me perdoa de igual forma. Só que você perdoou? Não. Então como você pode ser perdoado? Esse foi um padrão, foi um exemplo que ele colocou, ele embutiu na própria oração, quando ele nos ensina a orar. Então esse é o de maior impacto, queridos. Por isso que está tudo amarrado. Está tudo ali, ó, ligado, entrelaçado, diretamente relacionado à comunhão. Porque se você mantém uma rixa com seu irmão, como você vai ter comunhão? Mantém uma picuinha, uma situação que você não quer liberar perdão. Nós vemos ali Pedro, ele teve 3 oportunidades para não negar. E ele negou nas 3. Por tudo que nós já falamos. Agora eu e você, quantas oportunidades Deus tem me dado e te dado de liberar perdão e você tem negado todas elas? Então esse, queridos, é o de maior impacto. Nós não podemos negar perdão, porque está diretamente relacionado a não sermos perdoados. Amém? Alguém quer falar? Não. Glória a Deus. Eu coloquei um ponto extra. Vencemos, viu? Terminamos aqui nosso 4º ponto. E eu queria fazer um comentário de uma pesquisa. E é sobre, voltando um pouquinho sobre essas características de Pedro. Quando olhamos para Pedro, nós analisamos seu perfil, suas características, através de suas atitudes. Né? Um homem de fé e coragem, pois foi até Cristo andando sobre as águas, né? No lava-pés, eu citei também, que um pouco de impulsividade. Pediu para seguir a Cristo ainda que lhe custasse a vida. Cortou a orelha de soldado na hora da prisão. Você tem várias características assim de impulsividade. E tem um momento também que Jesus ele pergunta, né? Quando todos estão falando de quem ele era, que ele era um profeta. E ele pergunta, e a vocês? Quem vocês estão falando que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus fala ali que aquilo não vem dele, mas vem do próprio Espírito Santo. Então, nós vemos também, como já foi citado por alguns aqui, um pouquinho do ego em Pedro. Então, ele se sentia, por várias situações, muito capacitado. Por isso que ele falou que entregaria a sua vida. Então, ele era impulsivo, mas ele tinha um pouco desse ego, né? Eu posso fazer. Eu dou conta. Não tem problema. E ele mostra, né? Ele se mostra um pouco autossuficiente. Também, além da impulsividade, vemos algo curioso no diálogo com Cristo, após Cristo ressurreto. Vemos uma restauração de Pedro em seu ego, mostrando humildade perante Cristo, o Senhor, perante Cristo o Senhor, que agora pedia para ele apacentar suas ovelhas. Então, quando nós temos ali, lá na frente, depois de Cristo ressurreto, ele aparece lá na praia, os discípulos estão ali no barco, batendo nas redes, né, pescando, e aí
Os discípulos chegam até a praia e ele vai conversar com Pedro. Então ele questiona: Pedro, tu me amas? E quando nós falamos um pouco desse ego, ali 3 vezes Jesus questiona, né? Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabes que te amo. Pela 2ª vez, a mesma coisa: Senhor, tu sabes que te amo. E pela 3ª vez, ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que te amo. Há algo curioso nesse diálogo, que aponta um pouco para essa visão do ego de Pedro, que Pedro ali estava sendo restaurado e trabalhado. Ele estava se humilhando naquele momento, porque ele reconheceu, né, fazendo as 3 afirmações, as 3 negativas que ele havia feito antes. E ali estava com seu coração sendo aquebrantado. Porque esse texto, no original, no grego, o amor, ele é citado aqui de 2 formas. Como o amor ágape e como o amor filéus. O amor ágape, queridos, é o amor incondicional, sacrificial, disposto a fazer todas as coisas. E o amor filéus é aquele amor fraternal, de irmãos, de amigos, né? Então, Jesus, quando pergunta: Pedro, tu me amas? Ele pergunta no amor ágape. Tu me amas? Em outras palavras, você me ama a ponto de fazer qualquer coisa por mim? Pedro responde com amor filéus: Senhor, tu sabes que te amo. Eu te amo, mas ainda não estou pronto. Pela 2ª vez, Jesus usa o mesmo amor ágape. Pedro, tu me amas? E ele responde, mais uma vez, com amor filéus: Senhor, tu sabes que te amo. Te amo, ainda não estou pronto. E pela 3ª vez, quando Pedro se entristece, que mostra o texto, Jesus usa o amor filéus. Pedro, tu me amas, mas ainda não está pronto. Aí ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que te amo. Também com amor filéus. Tu sabes que te amo, mas ainda não estou pronto. Nesse momento nós vemos a restauração de Pedro, queridos. Porque o próprio Paulo fala: quando estou fraco, é que sou forte. Então ele se humilha, ele reconhece ali que dele mesmo, ele não poderia fazer nada. Porque a partir daquele momento que ele quebranta o seu coração, que ele entende que é Deus à frente de todas as coisas, o próprio Cristo diz a ele, depois de cada afirmação que ele amava: apacenta as minhas ovelhas. Aí você tinha a ordem de comando do próprio Deus. Você não se sente preparado? Não tem problema, sou eu que te capacito. Então nós vemos, né, já ouvimos várias vezes, que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Então, quanto mais nos esvaziarmos de nós mesmos, mais cheios do Senhor nós estaremos. Nós não somos capazes de nada, como já foi dito, fazer nada por Deus, se não for pelo próprio Deus. De nós mesmos, nós não podemos nada. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar Diego e Alisson para dar um apoio. Ellen, para ajudar no louvor.